STF mantém a validade de acordo de declaração de Mauro Cid. Ministro Alexandre de Moraes considera que essas contradições foram esclarecidas. Veja na matéria. Após uma audiência que durou 3 horas, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu preservar a validade do acordo de delação premiada firmado pelo tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. De acordo com Moraes, o colaborador esclareceu as inconsistências e lacunas apontadas pela Polícia Federal, PFCF, durante a oitiva realizada na terça-feira, 19. O depoimento foi devolvido à PF pelo ministro, com o objetivo de complementar as investigações em andamento. Em declaração após a audiência, a defesa de Mauro Cid informou que os benefícios previstos no acordo de delação foram mantidos e que ele respondeu a todos os questionamentos feitos. A sessão foi conduzida por Alexandre de Moraes, responsável pela homologação do acordo de colaboração do militar. No entanto, o conteúdo do depoimento permanece sob sigilo. Durante o depoimento à PF, na terça-feira, 19, Mauro Cid negou envolvimento ou conhecimento de qualquer plano golpista que incluísse a eliminação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Moraes. Contudo, conforme informações das investigações conduzidas pela Operação Contragolpe, lançada no mesmo dia, uma reunião relacionada à suposta trama golpista teria ocorrido na casa do general Braga Neto, em Brasília, em 12 de novembro de 2022, com a presença de Mauro Cid. No ano passado, Mauro Cid assinou um acordo de delação premiada com a PF, comprometendo-se a relatar fatos de que teve conhecimento durante o governo de Jair Bolsonaro, incluindo casos como a venda de joias sauditas e a fraude nos cartões de vacina do ex-presidente. Mauro Cid é um dos 37 indiciados pela Polícia Federal no inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência. Essas declarações sobre a conclusão desses inquéritos e também a validação de um acordo de delação com Mauro Cid, o que isso pode trazer de repercussão e de problemas para Jair Bolsonaro? Regi, a situação envolvendo o presidente Jair Bolsonaro com esse suposto golpe, que de golpe não houve nada, é algo que já está decidido pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, independente que seja verdade ou mentira. Essa é a minha análise, o meu pensamento a respeito do tema. Sabemos aí que o Cid recentemente teve um áudio enviado para alguém onde ele fala abertamente o que a gente já sabemos, que é a pressão que ele teve ainda na prisão para dizer o que eles queriam que ele falasse, criar uma situação fantasiosa contra Jair Bolsonaro para incriminar ele de qualquer forma, onde ele se diz que não ia fazer aquilo em razão de ter que criar fato inexistente. E essa situação desse novo depoimento dele, dado diretamente ao Alexandre de Moraes, que, ao meu ver, não deveria estar sequer participando desse processo como juiz da causa, porque ele se diz o prejudicado, ele se diz o que sofreu todas as ofensas, é o que chegou a dizer que foi ameaçado dentro do plano de golpe até de ser morto em praça pública, ou seja, um juiz que tem dentro da sua mente, dentro do seu coração, um pensamento desse nível, dificilmente não, ele jamais irá conceder um julgamento justo à altura de condenar alguém, caso de fato houvesse algum crime, de forma isenta. Você vê até nas falas do ministro Alexandre de Moraes o ar de revolta dele com a sociedade que pensa diferente dele. A sociedade que eu digo envolvendo a política da direita no Brasil. Ele vai em rede nacional, em televisão, expor o que ele pensa sobre supostos crimes
sobre os acusados que ele mesmo vai julgar, e na fala dele já fica claro o que ele vai fazer, que ele vai condenar todo mundo, independente tenha cometido crime ou não. Nós temos exemplo disso, é que ele condenou uma mulher por apenas ela escrever na estátua, fora do STF, perdeu o mané, reproduzindo uma fala de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não existe isenção. O que existe é caça às bruxas. Nós sabemos muito bem que o sistema da esquerda, junto com juízes do Supremo Tribunal Federal, esse é o meu pensamento, é de perseguir pessoas que pensam diferente ou que criticam as arbitrariedades do ministro do STF ou o governo Lula. Isso já está claro e evidente para quem, no mínimo, pense, o mínimo que pode pensar, entrar na mente de alguém que saiba discernir o que é a mão direita ou a esquerda, sabe o que eles querem. Eles querem condenar pessoas independente dos crimes. Nós tivemos aí o Clezão, que morreu na prisão, apesar de ter vários pedidos, inclusive de médicos e do próprio PGR, pedindo que ele fosse solto por grave problema de saúde. E o Alexandre de Moraes manteve o Clezão preso, onde depois veio a óbito dentro da prisão. E o Alexandre de Moraes, em momento algum, vem a público se desculpar pela dor causada à família e pelo ato ilegal que ele cometeu. Fazer justiça não é você colocar alguém em situação até a chegar à morte. A justiça ela tem que ser de acordo com o que diz a nossa Constituição, dentro do que a nossa lei permite e dentro dos crimes cometidos. Nós temos aí pessoas que estavam dentro dos prédios dos três poderes, que muitos sequer tocaram em alguma coisa. Nós tivemos aí gente que estava em frente os prédios dos exércitos, né? Ali em Brasília principalmente, que foram condenados igualmente a 17 anos de prisão. Ou seja, não existe crimes. Eles querem criar um centro de concentração e condenação de pessoas inocentes, independente de existir crimes ou não. Quando você vê um ministro do Supremo Tribunal Federal determinar que Polícia Federal abra processo de investigação contra a fala de deputados na tribuna da Câmara, mostra que o país já não é mais um país democrático. É uma ditadura instalada e não há como você esconder isso. Bom, num país sério, de verdade, a gente nem saberia direito o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aqui nos Estados Unidos, a gente mal sabe o nome dos ministros aqui, porque eles se mantêm dentro de suas prerrogativas, trabalhando e tentando não se envolver com nada fora da sua alçada. Mas no Brasil, não. No Brasil, uma sessão que foi conduzida, por exemplo, por Alexandre de Moraes, que é responsável pela homologação desse acordo de colaboração militar. No entanto, o conteúdo permanece em sigilo, quer dizer, ele vai a público dizer como o processo vai agir, de como as coisas vão ser feitas, e coloca todos esses depoimentos em sigilo. Para que fica em sigilo? Então ele gosta de se mostra demonstração de poder. Eu demonstro poder, digo que vou fazer o que vou fazer com qualquer um que eu quiser, mas os depoimentos vão ficar em sigilo, mas os advogados não vão ter acesso a todos os inquéritos, mas eu não vou nem saber direito do que eu estou sendo acusado. E só está sendo em sigilo porque possivelmente o Malcid não disse o que eles gostariam, né? A gente vê isso pelo próprio... por aquele outro que foi ministro do Bolsonaro também, que veio aqui para os Estados Unidos. Como é que era o nome dele? O André, o diretor da Polícia Federal, né? Isso, que veio para cá e que eles simularam falsificaram a sua entrada aqui nos Estados Unidos, dizendo que... O Felipe Martins. Que ele já tinha dito quando fez a sua declaração, a sua análise, de que eles não estavam querendo uma declaração. Eles estavam querendo uma confirmação de tudo que eles disseram. Já estou com tudo pronto. Está tudo pronto. Não tem uma justiça. Não existe uma justiça. Existe uma luta contra o bolsonarismo. Existe uma luta contra a direita brasileira. É só isso. Está tudo pronto. A questão é, você está disposto a confirmar tudo que a gente está dizendo? Você está disposto a dizer
da forma como a gente quer, você está disposto? Porque se você fizer isso, quer dizer que nós vamos dar a você todos os benefícios que você precisa. Do contrário, não. Mas já está tudo pronto, está tudo armado. Isso foi dito pelo Martins e absolutamente... Por isso que continua tudo em sigilo ainda. Porque não foi confirmado tudo que eles gostariam de confirmar. A partir do momento que dá um suposto benefício pro julgado, e o julgado afirma tudo que eles querem afirmar, aí sim, possivelmente, os inquéritos vão correr e essas pessoas, o que eles querem punir, vão ser punidos, e essas pessoas que fizeram a delação premiada, confirmando tudo que eles quiserem confirmar, vão ser liberadas. A covardia que Alexandre de Moraes fez é uma figura específica do governo Bolsonaro. O Felipe Martins, o ex-ministro e policial federal Anderson Torres, o Mauro Cid, é algo impensável num país que tenha uma justiça séria. Você tentar que pessoas criem narrativas para condenar outra é algo impensável. E o pior é que essas pessoas não têm prerrogativas alguma para estar sendo condenados ou acusados no Supremo Tribunal Federal. Se esses inquéritos tivessem em primeira instância, pelo menos tinha a possibilidade das pessoas se defender até chegar no Tribunal Federal. Mas, ao contrário disso, já foi levado diretamente para lá. Todo o recurso que o advogado desses presos e dessas pessoas que estão envolvidas nesse suposto golpe vai precisar fazer ao mesmo Alexandre de Moraes, que não se colocou como impedido. A nossa Constituição é clara e diz que juízes não podem participar de ações ao qual ele tenha suposto desenvolvimento direto. Você não pode participar. Aqui na minha cidade, um exemplo rápido, teve uma ação envolvendo uma denúncia que foi protocolada no juizado aqui da primeira vara da Fazenda Pública, de um benefício que a prefeitura deu a um loteamento privado. E o juiz da vara da Fazenda Pública tem um terreno nesse loteamento. Quando o processo chegou na comarca, foi dado entrada no processo, o juiz se declarou impedido, porque ele poderia ser visto como uma pessoa que tivesse interesse em defender até a própria empresa, que foi acusada de ter recebido um benefício ilegal. Se declarou impedido, ou seja, Alexandre de Moraes não sente nenhum remorso em continuar escalando todo o autoritarismo, condenando pessoas inocentes, humilhando pessoas, humilhando mães inocentes. E o pior de tudo isso, que nós temos um Senado federal covarde, que não se limita a cumprir o seu papel de defensor da nossa Constituição, de defensor das prerrogativas que cabe a eles. Nós temos aí a maioria do Senado mudo, calado e aplaudindo o que Alexandre de Moraes está fazendo. Então é importante que em 2026 a sociedade brasileira, não em defesa de criminosos, mas em defesa do que é justo, faça uma limpa e troque todos os senados que não cumprem o seu papel dentro do Senado Federal. A gente coloca aí senador com 8 anos de mandato, com salário de R$44 mil, com mais verba de gabinete, com avião à disposição, jatinho da FAB à disposição para levar até, se ele querer, ir sozinho para casa, para a sua cidade de origem, todo final de semana, toda quinta-feira à noite ou sexta-feira, todas as regalias, plano de saúde vitalício para senadores. E aí você não vê senadores defendendo a nossa Constituição, as prerrogativas que a nossa lei determina. Tenho aí 81 senadores e um ministro do Supremo Tribunal Federal causando um grande transtorno ao nosso país. Nós poderíamos estar discutindo no país há muito tempo, há 4, 6 anos atrás, os avanços e a melhoria de qualidade de vida das pessoas, infraestrutura de cidades que ainda estão em cima de fossas. Nós poderíamos estar discutindo a diminuição do crime organizado no nosso país, a diminuição de mortes pelos crimes de violência. Nós podíamos estar discutindo a melhoria da educação, mas não.
Você abre os jornais, você abre a grande mídia, há 6 anos, a única pauta diariamente de todos os jornais é Bolsonaro. Bolsonaro entrou no poder, era criticado 24 horas, saiu do poder, é criticado 24 horas e é acusado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, que criou uma raiva explícita. Alexandre de Moraes, toda vez que ele fala sobre o tema envolvendo o Bolsonaro, fica explícito no olho dele, no rosto dele, aquele ar de vingança. Não é um juiz, se comporta mais como um vingador. Ele vai para as TVs em canais abertos ou fechados, fazer declaração de processo que ele ainda vai julgar e dizendo que essas pessoas precisam ser condenadas. Ou seja, qual advogado vai conseguir vencer uma ação no Supremo Tribunal relacionada a esse pessoal? Nenhum. Então, nós não temos justiça hoje mais no Brasil, nós temos uma inquisição dominada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é meu pensamento e o pensamento de boa parte da sociedade de bem do nosso país. Ele nem poderia estar atuando nessas decisões, exatamente pelo fato que no suposto golpe, sendo envolvido o ataque do Alexandre de Moraes, ele estaria atuando no processo. Ele não pode estar atuando no processo porque ele faz parte dele. Então, eticamente falando, ele nem poderia estar participando. Mas eu acho que uma das coisas que mais me incomoda, que tem me incomodado também, é o fato de todas as instituições estarem contra a população brasileira. O Exército deixou a população na mão, mesmo com todas as reivindicações, mesmo sendo legítimo ou não legítimo, mas o Exército não fez nenhum tipo de declaração que poderia dar esperança ao povo. Depois disso, o Senado está totalmente acovardado, apesar de terem muitos políticos que estão lutando, mas não dá para lutar sozinho, né, porque precisa do apoio de todo o Senado. E agora, apoiando o Davi Alcolumbre para poder ser o presidente do Senado de novo, mesmo sendo apoiado por partidos de direita, que eu achei o cúmulo do absurdo, né? Fora do comum. Não é possível que não exista outros candidatos para poderem serem apoiados, ter que apoiar o Alcolumbre. Isso, para mim, foi um golpe de faca nas costas do povo conservador. E outra questão que, para mim, ainda pesa muito é a questão da Polícia Federal. A Polícia Federal se prestando a prestando trabalho, prestando esse tipo de serviço. Ah, mas a Polícia Federal faz parte, está cumprindo a lei. Leis inconstitucionais, leis que vão contra a população brasileira, existe a questão ética, né, que por detrás de tudo isso. Quando você está vendo que alguma coisa está fugindo do padrão, que está fugindo da regra, mesmo sendo um cumprimento de uma espécie de lei, mas a lei esteja sendo modificada para o benefício próprio, para benefício de um grupo específico, a Polícia Federal não deveria estar atuando nisso. A Polícia Federal deveria estar se opor a isso. Mas, na verdade, a gente não tem nenhum tipo de oposição.